pode ser observado, no primeiro solo, que é um solo compactado, não há passagem da água, ou quando houver, será muito pequena a quantidade. Esse solo aqui, como é um solo novo e que não tem não é compactado, ele passa água com muita facilidade. Esse solo aqui, como é um solo extremamente argiloso, o nome já diz, ele passa água, mas com mais dificuldades, apesar de não estar compactado. Esse solo aqui é um solo de Paranaguá, chamado espodo-solo. Ele é muito arenoso e por isso ele tem uma facilidade muito grande da passagem da água. Esse projeto eu acho extremamente importante no seguinte sentido. Ele procura dar uma visão à criançada e aos professores do ensino médio fundamental da importância do solo no meio ambiente. Isso por quê? Porque até então o solo era considerado apenas exclusivamente como substrato para utilização agrícola. Quando na verdade essa é uma das utilizações e não é exatamente a mais correta. Porque o solo não foi feito para ser usado para agricultura, isso é invenção do homem. Tá? Então na natureza o solo exerce determinadas funções absolutamente substituíveis. Tá? Por exemplo, armazenamento de água, armazenamento de nutrientes, como filtro de poluentes, tá? E, evidentemente, direcionando toda em função disso, uma fauna e uma flora. Tá? Então, no ecossistema terrestre, o solo é, na verdade, o principal componente. Pode ir reto. A gente, no sistema educacional hoje em dia, não tem muito a ênfase o que é o solo, tem ensinamentos muito errados. Então, o que a gente faz? Nós damos uma ideia do que é o solo, drenagem, o que é erosão, que é um perigo que está acontecendo muito hoje em dia. Então, as crianças têm que saber pelo menos isso, para depois elas poderem se interessar pelo solo e saber a importância dele. Porque senão, o que vai acontecer? Mais daqui para frente, nós não vamos poder mais ter solos para a agricultura tão importante para a sustentação da vida, nossa, dos seres humanos mesmo, até dos animais. Então, tem que ter essa conscientização, principalmente do papel do solo na natureza. Então, eles têm que saber o que é o solo e como ele é formado, o perfil do solo, os horizontes A, B, C, se é um solo mais orgânico, se ele é menos orgânico, o que a decomposição da matéria orgânica faz no solo, as cores do solo, a textura, a granulometria, todos os papéis do solo na natureza. O que vocês aprenderam do solo agora? Me fala, cada um acha que você aprendeu mais do solo. Então, é o seguinte, o solo a gente divide em camadas por causa da matéria orgânica, da forma dele, né? O horizonte ou camada, são camadas diferentes, né? Aqui a gente pode ver o horizonte A, que é a camada que tem mais matéria orgânica, que é a camada mais importante para as plantas, né? E é essa camada que é carregada pela erosão. O horizonte B, que é o horizonte tem quantidade de argila, só que essa argila a planta não gosta tanto, tipo, entre aspas, né? Não gosta tanto. Aí tem mais quantidade de raiz no horizonte A. E o horizonte C, que é a rocha em transição. É a rocha se transformando em solo. Aí ela tem duas cores, geralmente, que é a camada de transição. Tipo, é o horizonte em transição, né? Que é passando da rocha pro horizonte B. Pode fechar. Então isso é erosão do solo. Então o que é erosão do solo? Isso aí. Quando a água leva o solo embora, né? As plantas nascem, se reproduzem e morrem. E o solo com isso não ocorre. Ou seja, o que ocorre com o solo? Ele leva muito tempo para nascer, tá? E, com mau uso, ele é rapidamente morto e não renasce mais. Então, existe uma certa concepção que o solo é um recurso natural renovável. Em determinadas condições, sim. Quando ele é severamente agredido, a possibilidade de recuperação é absolutamente remota em um tempo assim extremamente longo. Ou seja, aí 5, 10 mil anos. Você, Guilherme, coloca a água aqui, aí, deu. Onde vocês acham que a água está passando mais aqui? Compactação, quando carro, máquina, ou até mesmo a gente pisando, animais pisando, ele destrói os macroporos do solo. E daí ficam só os microporos.
E daí dificulta a penetração da água da chuva, a penetração das raízes. E daí a água da chuva daí causa erosão também, né? Porque a água da chuva fica empoçada ali, não tem como escoar e acaba escoando com a camada superficial, com a primeira camada do solo. Olha só a minhoca aqui, pega a minhoca aqui. Ó, ela, aqui tá a cabecinha dela. Ó. O que ela faz? Ela vai comendinha a matéria orgânica, daí ela vai comendo e vai abrindo aquelas galerias que a gente viu. Então aquelas galerias vão fazer o quê? Vão ajudar o solo aqui a drenar melhor o solo. Vai o quê? A água vai passar com mais facilidade, não vai? Então, isso é bom ou é ruim pro solo? Hein, Denise, é bom ou ruim? Bom, né? As minhocas fazem buracos entre o solo para passar a água e o ar. Olha só, ela tá ali, ó, já tá procurando o humus ali, ó. Muito bom. Ela comendo, o que ela vai fazer? Ela tá ajudando ela mesma e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o quê? Ela comendo a matéria orgânica, ela vai se alimentar e depois vai alimentar as plantinhas, sem querer. E ela vive bem com isso. E as plantinhas fazem o quê? Dão as folhinhas para ela comer. Eu aprendi que o solo é muito importante para as plantas. E que as minhocas ajudam as plantas a crescer. O Paraná foi contemplado, a nível de natureza, né, com excelentes solos. O que mais se destaca aí é a chamada terra roxa estruturada. Né. Antigamente o pessoal, o leigo, chamava essa terra de terra roxa encaroçada. Quer dizer, na verdade, vem a ser uma denominação bastante adequada. Por que chama encaroçada? Porque ela é cheia de agregadozinho, quando se mexe na terra, ela se separa ou se subdivide em agregados que são facilmente visíveis. Né? Então, esses solos são extremamente férteis pelo seguinte fato: eles são derivados de um material de origem também de boa qualidade, ou seja, um basalto de boa qualidade. Ora, se o solo é de alta fertilidade, ele só pode herdar essa fertilidade da mãe dele, que vem a ser a mãe dele, vem a ser a rocha. Né? E no Paraná nós temos a grande satisfação de ter esses solos aí extremamente férteis e extremamente utilizados para a agricultura. Um problema desse solo é que normalmente estão em relevo um tanto quanto inadequado, seja em relevo ondulado. E se não tomar cuidado, a erosão acaba com esses solos. Então, aqui é um outro horizonte. O horizonte do solo é essa camadinha. Então, o que aconteceu? A matéria orgânica daqui com a água, vai para baixo. O solo é muito importante e acredito que acrescentou muito no conhecimento das crianças, né? Que acrescentou a experiência que eles tiveram aqui. Eu vou tomar conta do solo porque agora eu percebi que o solo é uma ótima coisa para a nossa vida. Você quer voltar aqui? Eu quero muitas vezes aqui, é muito legal de ficar. Ora, nós temos o projeto agora em outubro. Então, até agora, deve ter passado mais ou menos umas 120 crianças. Até o final do ano, a gente quer ter aqui de 450 a 500 crianças. Isso porque nesse ano a gente está limitando as visitas na quinta-feira. Né? O ano que vem, a gente vai tentar fazer no mínimo aí 4 visitas semanais. Então, e qual é a expectativa de... Nós temos aí mais ou menos aproximadamente receber entre 4.000 e 4.500 crianças no ano. Só que uma parte dessa água vai ficar presa no solo. Onde será que ela vai estar? A gente está atuando basicamente, até agora já atuou, com escolas públicas, municipais e estaduais. Né? Qual é a intenção desse curso? É exatamente dar essa visão em relação a solos mais adequada, mais moderna e cientificamente mais certa em relação aos professores de ensino fundamental e médio. Até agora nós temos aproximadamente de 120 a 130 professores, certo? Em cursos de extensão de curta duração, né? No máximo de 20 horas. Né? E dentro, evidentemente, da disponibilidade desses professores. Ao final do curso, esses professores, eles apresentam um projeto de melhoria do ensino de solos nas respectivas escolas. Para grata surpresa, nós temos visto aí trabalhos excepcionais. Tem uma professora, não me lembro agora exatamente o nome, do Colégio Municipal, que ela trabalhou com 40 turmas de 30 alunos. Ou seja, já trabalhou nesse semestre com ao redor de 1.200 alunos, né, levando ao campo e tentando transmitir aquilo que ela observou e pôde apanhar nos nossos cursos.